Bom, a ideia hoje, então, é continuar falando sobre o mal, né? Eu já falei nos vídeos passados aí, falamos sobre Lilith, e como o mal entrou no mundo através da Eva, pela serpente. E hoje eu quero continuar nesse assunto e estender um pouquinho mais sobre os espíritos malignos, trabalhos espirituais e tudo mais. Tentando ficar aqui, é computador novo e tem que usar o óculos. Eu só vou começar aqui bem rapidinho, porque eu vou falar tudo de cabeça, mas eu só queria citar o Talmud, Tratado de Eruvin, 18b, que diz o seguinte, que isso aqui trata do assunto do mal. O rabino Irmeia ben Elazar disse: todos aqueles anos durante os quais Adão foi condenado, o ostracismo pelo pecado envolvendo a árvore do conhecimento, ele gerou espíritos. Então, Adão gerou espíritos. Quero ler isso aqui. Isso aqui é Talmud. Eu estou lendo o texto do Talmud, Tratado de Eruvin. Como está declarado, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme sua imagem, e chamou seu nome Sete, Gênesis 5:3. Por inferência até agora, a idade de 130 anos, ele não gerou a sua imagem, mas sim outras criaturas. O que quer dizer isso? Adão foi criado, ele e Eva comeu da árvore do bem e do mal, e ele se autopuniu. Quando ele percebeu que fez o mal, segundo o Talmud, ele jejuou por 130 anos. Olha que interessante. Por 130 anos, Adão jejuou. A Guemará levanta uma objeção e uma baraita ao Rabino Meir diria: Adão, o primeiro homem, era muito piedoso. Quando ele viu que a morte foi imposta como uma punição por causa dele, ele fez um jejum por 130 anos. E ele se separou da sua esposa por 130 anos. E usava cintos, arzei, de folhas de figueira, como sua única vestimenta por 130 anos. Se sim, como ele gerou demônios no mundo? Se ele se afastou da Eva e ficou jejuando por 130 anos. A Guemará responde: quando o Rabi Iermeia fez sua declaração, ele quis dizer que aquelas criaturas destrutivas foram formadas a partir do sêmen que Adão emitiu acidentalmente, que trouxe as criaturas destrutivas à existência. Então, daqui para frente, agora, sem texto mais. O que quer dizer isso? Quer dizer, num dos vídeos que está lá no canal Binei Noah, aqui no YouTube, eu trato desse assunto do sêmen, como é que fala? Perdido, né? Um sonho, algo assim. Então, o Talmud cita essa passagem de Adão. Então, não só Eva gerou demônios, como Adão gerou demônios. E eu também já disse em outros vídeos que o mal foi criado por Hashem, por Deus. Não foi por acaso que Satã brigou com Deus e se rebelou, nada disso. Ele foi criado com essa intenção. E entrou os demônios, o mal entrou no mundo, que faz parte do projeto de Deus, que agora a gente vem com a era de Mashiach, quando ele chegar, para a gente levar o nosso mundo. Muito bem. Então, o mal existe? Existe. Os demônios existem? Existem. Os maus espíritos existem? Existem.
nós temos contatos com eles, podemos ter. Eles interagem com a gente, se a gente permitir. Os demônios têm 3 coisas semelhantes ao ser humano. Eles comem e bebem, então é uma parte, se alimentam igual a gente. Eles procriam e eles dão à luz. E eles morrem, perdão. Eles procriam e dão à luz igual a gente e morrem igual a gente. Então tem que haver um sêmen. Só que esse sêmen vem daquele panogá, vem da impureza. Esse é o sêmen impuro. Quando acontece isso, aí sim nasce um demônio. Encontrei isso na internet. E o que isso tem a ver, por exemplo, com esses trabalhos espirituais, né? Então, quando eu estiver falando e alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, vamos lá, porque hoje é o que eu falei, hoje eu não fiz roteiro, hoje vai livre da minha cabeça, porque mesmo que eu cheguei, ainda estou meio com jet lag aí das viagens, 5 horas de fuso horário, então estou meio zonzo ainda, mas vamos lá. Os espíritos do mal que existe aí, que quem conhece, Umbanda, Candomblé, eles existem? Sim, eles existem. Eles podem fazer mal para a gente? Sim, se a gente permitir. Então, como é que isso acontece? Como é que acontece um trabalho? Vazando aqui um microfone, eu vou dar uma... Deixa eu tentar aqui, pessoal. Está difícil. Kuchia bahu bigla magak oldvash. כן, אבל לא הוצאת שום דבר שחלב אתמול. Meu filho está me ajudando aqui. Espera aí. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Espera aí. Vai falando aí, vou mandar uma mensagem para ele. Pronto. Está difícil aqui. Então, quando você... O que esses a gente vai chamar de demônio, tá certo? São os espíritos do mal, é tudo a mesma coisa. Como é que eles podem interagirem? Como é que funciona esse negócio dos trabalhos de você dar comida, dar cigarro, dar bebida? Isso é tudo uma simbologia energética, uma energia que você trai a impureza. Então, isso tudo tem. Por isso que a Torá proíbe a gente de ter contato com os espíritos. Porque isso não leva para o caminho da impureza. Da onde essa impureza vai se alimentar? Da gente. A impureza precisa dessa energia. Então, se você permite, quando você se vincula a ela, você está dando força para ela. E aí essa impureza pode usar outros recursos e realmente falar com você. Falar que vai fazer o bem, que está do lado do bem, que é para você, quanto mais você estiver ligado a essa impureza, mais força você dá a ela, mais longe você vai ficando de Hashem, mais longe você vai ficando de Deus. Então, é realmente muito perigoso isso. Tem outro microfone vazando o som. בסדר, אני קם כבר. Ficando salgadinho aí. Não sei, não consigo... Vamos lá. Mas então... Eu não peguei. O... Eu vou comer um deles. Não, esse sentimento. É esse. לא הוצאת בקשר? Não, vamos comer, tá? צידי, אין בעיה. Bom, vamos lá, vai.
os espíritos do mal estão por aí. Deve casar? Eles conseguem Bem, não. se comunicar se alguém der conversa para eles. Isso tudo está citado no Zohar. Então, o mais importante é não dar atenção para isso. Por exemplo, uma comida, né, que se oferece comida aí nesses rituais. Vamos começar a traçar uns paralelos para entender o que não fazer e o que fazer. Aí vem a razão da gente fazer brahá, a bênção do alimento. Tudo pertence a Deus. Que você quer, Bruno? Tudo pertence ao Deus. Então, se a gente pega uma comida sem agradecer a Deus, sem pedir licença, você está levando essa comida para o outro lado. Então, uma das maneiras de, quando você vai comer qualquer coisa dessa comida, não te atrair uma impureza, é você fazer a brahá, você agradecer a Deus por isso. Você vai comer uma maçã, carne, o que quer que seja. Porque quando você come o alimento, você acaba incorporando partes desse alimento, né? Então, é por isso que tem a bênção em tudo. A bênção que você vai beber alguma coisa, você vai comer alguma coisa. A partir do momento quando você agradece a Deus, se aquela coisa tivesse, sem você saber, sido usada para algum espírito, você já cortou isso. Se você não faz a bênção do alimento, quando você come esse alimento, você traz essa impureza para dentro de você. Entendeu? Então, a importância de se fazer a bênção. Porque não só quando você não faz a bênção, você está roubando de Deus, você está cometendo um pecado que é o mandamento de não roubar, que o não roubar faz parte de Ben Noah, Bat Noah, e de judeu e de todo mundo. Então, uma das razões principais é essa da bênção do alimento. Mas também você evitar a impureza. Tá certo? Então, agora, alguém tem alguma pergunta? Porque hoje eu queria deixar mais para perguntas sobre isso. Tudo relacionado ao mal. Alguém quer perguntar? A gente vai lá, que eu prometi que hoje eu ia deixar mais para responder perguntas. Então, quem for fazer a pergunta, destrava o microfone e lembre-se, esses trabalhos fazem mal? Podem fazer. Se você der força para esse tipo de coisa, se você segue, aí você está ligado a essa impureza. Entendeu? Então, o importante é não se ligar a ela. Se você está ligado a Hashem, faz as bênçãos de alimento e de tudo, proclama o Shema Israel, pelo menos de manhã e à noite, antes de dormir completo, você não terá problema com isso. Tem também o Netilat Yadayim, né, Sérgio? Também. Fazer o procedimento da lavagem das mãos antes de... Falei mais, falei. Termina aí o seu raciocínio. Não, eu só ia falar do Netilat Yadayim, aquele procedimento de lavar as mãos antes de ler a Torá, depois que sai do banheiro, etc. Às vezes você está no dia a dia, você mexe em várias coisas, aí você vai pegar na Torá. O Rav ensina que não é muito bom você chegar assim na Torá direto, com a mão suja assim, pegar e já ler a Torá. Lava as mãos antes, entendeu? Pra não acontecer. Porque você está passando a mão em tudo quanto é coisa que as pessoas foram também... a pessoa com a mão impura foi também pegando, né? Não é só bactéria, né? Tem essa parte espiritual também. Mas tem uma coisa importante aí que eu queria explicar, que o Talmud fala, o Shulchan Aruch fala, que não adianta, o próprio Rabino Yaakov fala, que não adianta você lavar a mão com sabonete, porque não é uma lavagem material, é uma lavagem espiritual. Então, você tem que fazer a lavagem da maneira certa. O barulho aí é que minha mulher está lavando louça e eu estou em casa, não tem jeito. Então,
fundo musical aí é ela na pia. A minha também está aqui fazendo uma bagunça também. Não esquenta, não. Mas voltando lá, então não adianta só lavar por lavar. Já que o Bruno tocou no assunto de ablução das mãos, a primeira ablução das mãos tem que ser feita quando acorda. Você abre o olho, fala o Modéani e vai para o banheiro e faz a ablução das mãos. Você pega um copo, uma caneca, seja lá o que for, enche de água, pega com a mão esquerda, joga na direita, pega com a mão direita, joga na esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, 3 vezes. Se for judeu, fala a bênção, fala a brahá, antes de fazer. Se não é judeu, não faz a bênção, porque a bênção diz que nos ordenou. Deus ordenou somente para os judeus, não ordenou para os Binei Noah. Então, Binei Noah, o resto que não é judeu, faz a ablução das mãos sem fazer a bênção. E o que quer dizer isso, eu já falei num dos vídeos, é que quando você dorme, 1/60, o Rabino também sempre fala isso, da sua alma morreu, foi para cima. Quando você dorme, o teu espírito, tua alma, vai lá para o paraíso. Fica ligado ao corpo, mas vai. Quando isso acontece, espíritos de impureza, que são esses espíritos que a gente estava falando, ficam rodeando o teu corpo. Quando você volta, que você acorda, esses espíritos vão embora. Mas segundo a Kabbalah, segundo o Zohar, segundo o Talmud, segundo tudo, o resto desses espíritos ficam na ponta dos dedos. E aí a importância de se lavar as mãos. Então, quando você vai comer, mesma coisa. Você faz a ablução das mãos. 3, uma. 3, alternadamente, começando com a direita, pelo lado direito. Não importa se é canhoto ou destro. Ô, Sérgio, oi. como te interromper, você mandou um estudo para mim, desses estudos que você me envia, também desse negócio de espíritos impuros e tal. Você mandou um estudo falando sobre a mezuzá, que ela fica do lado direito. Quando você entra, você toca na mezuzá do lado direito, aí alguns espíritos ruins que estão do seu lado direito ficam do lado de fora da casa, eles não conseguem entrar, eles ficam parados no batente, assim, não acompanham você. Exatamente. Você compartilhou isso para mim. A mezuzá é para isso, para proteger a casa. Ela alude lá ao tempo quando Deus matou todos os primogênitos, menos o dos judeus, que colocou o sangue do cordeiro nos batentes da porta. E aí é que vai o Shema Israel dentro da mezuzá. Então, mas isso é outra coisa e é mais para judeus, essa coisa de mezuzá. Então, não vamos entrar muito nisso, senão vai complicar a cabeça do... Verdade, mezuzá não é para gente, é verdade. Quem está assistindo. Vamos seguir aqui. Então, é importante lavar a mão antes de comer, só para terminar isso aqui, antes de comer, antes de pegar a Torá, antes de rezar, depois de fazer sexo, depois que fazer sexo, pode não tomar banho, mas lava a mão. É isso que diz o Talmud. Então, vamos lá, podemos continuar aqui. Sérgio, você falou uma coisa interessante, que até o Talmud Tratado de Brahot, ele fala sobre você fazer a bênção dos alimentos, porque justamente foi o que você disse. Como não é nosso o alimento, o que tem nesse mundo, temos que pedir permissão para o dono dele. Só que eu não sabia dessa parte, que você também está fazendo o quê? Você está tirando impureza, qualquer demônio que estiver do seu lado, se beneficiar do alimento, você ingerir isso junto. Essa, para mim, era nova. Muito, muito, muito bom isso aí. Interessante. E você vê que isso alude, quando num dos vídeos aí eu já falei que a base da religião oriental vem de Abrão, que é o brahmanismo, né? Do deus Brahma lá e tal. Mas é por causa do Talmud de Abrão, que foi o filho dele que foi e divulgou isso no Oriente.
E as religiões orientais têm muito disso de oferecer alimento para os mortos ou para o guru espiritual. Vem daí. Mas é uma parte distorcida da Torá, porque você não está oferecendo para Deus, você está oferecendo para uma idolatria. Então, você está dando força para essa idolatria, você está alimentando essa idolatria. Aí você fala, ele vai comer, esse espírito está comendo a carne. Não, ele não está comendo a carne, ou a farofa, ou bebendo a pinga, ou seja lá o que for. Mas esse espírito está se alimentando da energia. Isso é uma energia e isso realmente existe. Isso não é, não existe. Existe. Mas se você, como eu disse, se você faz a bênção dos seus alimentos, se você faz o Shema Israel de manhã, faz o Shema Israel à noite, antes de dormir, então você está protegido, não tem que ir aqui ou ali. Quanto mais você vai nesses lugares, mais próximo, mais para dentro da impureza você está, mais longe de Deus. E o Zohar e a Kabbalah diz o seguinte, quando você usa isso, no Zohar e na Kabbalah se diz bruxaria, mas é a mesma coisa, tá certo? Quando você usa isso, qualquer tipo de bruxaria, seja para o bem ou para o mal, ela vai voltar para você. De uma maneira ou de outra, ela vai voltar. Essa energia que você usou, essa energia de impureza, ela vai voltar para você. Então, pode voltar para você, pode voltar para um filho seu, pode voltar para um dos seus pais, pode voltar para um parente bem próximo. Então, tem que tomar muito cuidado quando mexer com espíritos de impureza. Energias são muito fortes. As pessoas, às vezes, não entendem isso e levam isso na brincadeira. Isso não é brincadeira. Aí, você pode perguntar, mas você tem medo? Eu não. Eu não tenho porque eu tenho Deus comigo. Então, eu estou protegido. O importante é isso, é você estar protegido. Se você já fez isso, você agora é um Ben Noah ou uma Bat Noah, você já passou por isso, o que você tem que fazer, que eu aconselho, é primeiro, conversa com Deus, com suas próprias palavras. Depois da sua reza, você explica para Deus por quê, pede perdão e se afasta disso. Pronto, acabou. Agora, se você continua nisso e dando força, Deus se afasta de você. Aí você está longe de Deus. Aí você está propício a um monte de coisa dar errada. E se você for analisar, e garanto que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa ligada a essa área, e vai ver que a vida dele pode ir bem em uma coisa, mas pode ir mal em um monte de outras coisas por causa disso. Com saúde, casamento, emprego, um monte de coisa. Então, muito cuidado com mexer com energias da impureza. Esse tipo de energia são energias impuras. Esses são os demônios criados por Adão e Eva que continuam se replicando, a gente mesmo. A gente tem o dom de criar anjos e criar demônios. Na verdade, tudo é anjo, todos são anjos. Só que são anjos do bem e anjos do mal. O anjo do bem, como eu já disse, e não sou eu que digo, são as escrituras judaicas, não morrem. Os demônios morrem. Então a gente tem que tomar cuidado para não dar força para esses demônios. Você tem que ficar longe desses demônios. Como fica longe, é não dar força. Não é que você viu uma coisa ali, um despacho na encruzilhada, você vai passar ali, pegou em você e fez mal. Não. Mas se você olha aquilo e você acredita naquilo, e você abre o teu corpo para receber o que aquela energia de mal tem, ela vai vir para você, porque é uma energia. A energia está aí, tem a energia do sol. Se você sai no sol, o sol te queima. Se você passar um protetor solar, não vai queimar. Fazendo uma analogia bem boba. Mas é mais ou menos... Sérgio, Oi. você está falando aí de se afastar de energias negativas, tomar cuidado com espíritos impuros e tal. Você tinha falado também de bebidas, eu lembrei de uma coisa que eu li no Tânia, lá na sinagoga, no Tânia, volume 2. Eu li ele, aí ela estava explicando coisas que acontecem quando as pessoas, quando rechaim, perversos, estão em um bar bebendo, aqueles botecos. Explica no Tânia como funcionam essas coisas. Existe uma série de... Esqueci os nomes agora, lá mostra nomes de entidades.
espíritos ruins, demônios, mas mostra nomes em hebraico lá, esqueci algumas palavras já. Aí alguns desses tipos de espíritos se aproximam dentro desse bar, dessas pessoas que estão bebendo, e ficam se alimentando daquela energia que eles estão trazendo através daquela bebida, daquelas palavras pesadas, daquela maldade, aquelas coisas ruins que estão acontecendo. E quando você passa perto, só de você passar em frente, se você tiver um pouco fraco espiritualmente, aquelas coisas te acompanham e pode fazer alguma coisa ruim contra você. Lá na frente você pode sofrer um acidente, acontecer alguma coisa ruim com você. Só de você ter passado na frente de um bar onde tem pessoas ruins. Está escrito no Tânia, volume 2. Não, sim, é isso mesmo. É o que a gente está falando aqui, é energia. A energia é poderosa. A energia do mal, ela é tão poderosa quanto a energia do bem. Deus criou os dois igual para a gente escolher que lado a gente vai seguir. Aí vem o que eu sempre falo, o livre-arbítrio. Então, a energia está aí. Você que vai escolher deixar ela agir em você ou não. Ah, mas pô, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Sabe, é isso. Você tem que estar sempre do lado de Hashem. Deus tem que estar sempre com você. Deus é que manda em tudo. Agora, se você se afasta dele, não foi ele que afastou você. Você que se afastou. Então, não é o... Fala, Johan. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. Queria falar uma coisa, tudo bem. Sobretudo, o alimento precisa fazer bênção. Agora, lavagem de mão é para pão, principalmente. Não entendi. Lavagem de mão é? Antes que você comer pão. Ah, sim. Não é para outros alimentos que se vem para comer pão. E a lavagem é diferente que a lavagem que você faz depois que você saiu do banheiro, por exemplo. De maneira um pouco diferente. Pode explicar, então, Johan. Johan é judeu, é israelita. Pode explicar, Porque Johan. uma lavagem é que você põe, depois do banheiro, você põe 3 vezes e para comer você põe cada vez em cada mão. Mas eu também, no fim vai 3. Mas a maneira é diferente de lavagem. Ô, Yoram, peraí um pouquinho, Yoram. O Yoram está falando, antes de você comer, ralar. Ralar ou qualquer pão. Qualquer outro Também tipo de pão? Qualquer tipo de pão, não. Que você come de manhã, pão. Qualquer refeição que você come, não precisa fazer a lavagem de mão. Para pão, precisa. Você joga 3 numa mão, 1, 2, 3 em uma mão e 3 na outra mão. Sim. Aí a outra, como que é, Yoram? Para outras coisas? 1 e 1. Como o Sérgio explicou. Aí aquela que o Sérgio falou, 1 em cada mão. Sim, 1 em cada mão, mas também 3 vezes. Óbvio. Muito bem, Johan. Obrigado. De nada. Só a diferença. Agora, e pão, você também tem uma... Acho que nem nós não faz, mas tem uma bracha especial. Sim, a brachá do pão ela é a brachá mais forte, né, Johan? Quando você faz a brachá do pão, você não precisa fazer as outras. Não. Ela Para fazer ela, você precisa fazer a lavagem de mão mesmo. Netilat Yadayim se chama. Shalom, Sérgio. Oi. Que é o Jaime, tudo bem? Oi, Jaime, tudo bem? Parece que o nosso tempo vai acabar em 9 minutos. Vamos lá. É 9? Peraí, tem que pôr o óculos. 9 minutos. Pode falar, Jaime. Tem uma dúvida. Quando a gente está numa refeição e tem o suco de uva na sinagoga, por exemplo, ou no centro de estudo Beneinô, tem o suco de uva, tem o pão. A gente faz os dois aqui. Ou é correto, já ouvi falar que quando tem o pão na mesa, só faz do pão. Não. Porque em seguida a gente faz a Havdalah e a gente faz novamente o Hagafem. Queria confirmar se está correto fazer os dois. Quando serve suco. Quando não serve suco, aí é o Shehakol Bidivarô, né?
Pelo que eu sei, o Johan está aqui, depois ele me corrige depois que eu falar. Pelo que eu sei. Porque são duas coisas principais para Deus que faz parte da alimentação. É o fruto da vinha, que faz o vinho, Correto. e o pão. Você tem que fazer a bênção do vinho, da uva, separado. Separado. Então, Ele está paga- correto, a gente está faz fazendo os dela dois. e depois você faz a do pão. Não, a gente faz primeiro do pão, depois da uva. Normalmente se faz igual no Shabat. Você faz primeiro a uva, primeiro o vinho e depois o pão. Mas tem que fazer os dois. O Sherracola é que vale para carne, ovo, queijo, bala, suco. doce, suco, caipirinha. Então tá correto. Então depois a gente faz novamente o Hagafem quando é na Havdalah. Então tá correto, né? Porque aí acaba fazendo a bênção do Hagafem, perdão, 2 vezes. Então tá correto. Tá correto. E outra coisa, vamos pôr um jantar. Você comeu, fez a bênção do suco de uva, ou fez a bênção da água, que é o Sheakol, e fez a bênção do pão, fez a bênção, ou não tinha pão, aí você fez a bênção do mesonote, ou fez a bênção do Aetz, ou do Adamá. Aí acabou a janta, acabou o almoço, acabou o jantar. Você vai comer a sobremesa, tem que fazer a bênção do Sheakol de novo para a sobremesa, porque a sobremesa não fez parte daquela refeição que você estava fazendo. Ok. Muito obrigado. Imagina. Vamos lá, pessoal, mais alguma dúvida, pergunta? Hoje é só sobre respondendo, e nós temos um judeu aqui. Sérgio, aproveitar então, qual a explicação mais profunda dessa paraxá do Abraham em relação a Sodoma, Gomorra, em tudo que fala na paraxá, pelo Zohar, que você é bem estruturado na questão do Zohar, na parte mais profunda para você explicar para a gente. Não, aí é o mal. Sodoma e Gomorra, na verdade, eram dominados pelo mal. O mal dominou ali. Não tinha tanto que Abrão fala para Deus, se tiver 10, se não tinha um, nem tempo, acho que eu cheguei atrasado na sua aula, né, Sérgio? Faz tempo, já está terminando, né? Você falou então você está falando... Tô dizendo, já falei em outros vídeos, não, a gente está falando... Das energias negativas, então. Mas, por exemplo, é igual Ló. Ló se deu bem, por que se deu bem? Porque ele pegava carona que ele estava do lado de Abrão. A partir do momento que ele Quando se eles afastou... separaram, Ló se deu mal, porque Ló não tinha bênção nenhuma. A bênção por tabela. Então, o que o judaísmo diz? Quando você tem uma sinagoga, uma yeshivá num bairro, ela brilha o bairro inteiro. Mesmo os maus, os perversos vão se dar bem, porque a luz do bem é mais forte. Então, o que aconteceu em Sodoma foi isso. Por isso que Deus fala para Abrão, pega e vai embora, e pega o Ló e vai embora e não olha para trás. Aí a mulher dele olhou para trás e deu o que deu. Mas o Ló tinha esse espírito da maldade nele, porque quando ele volta, que ele vai para Sodoma e Gomorra, antes da destruição, quando ele vai, ele acaba gostando da bagunça, ele fica lá. Se eu não me engano, eu mandei um texto da Torá que tem a explicação do Rashi, acho que hoje ou ontem, sobre isso. Ele gosta disso e ele fica lá. Então, ele é atraído por essa energia do mal, por essa casca do mal, né? Ele tem uma admiração. Não sei se o Midrash fala que ele achou que ele poderia mudar lá, mas ele acabou que ele ficou restando para ele só a hospitalidade, né? Por isso que ele recebeu o que foi de Abraham. Ele aprendeu com Abraham, né? Ele aprendeu. Então, a lição de vida nessa paraxá para a gente viver na semana seria, se a pessoa tem uma convivência com uma pessoa muito negativa, ou qualquer coisa que seja, é bom se afastar, né? Porque é o que o judaísmo chama de assimilação, né? Muitos judeus foram assimilados. E aí... Espera aí só um minuto. Ligar o liquidificador, não, né?
A mulher está ligando no liquidificador aqui. Ô, Sérgio, Oi, Sérgio, oi. aproveitando só para essa entrada aí, eu também vi de uma forma a mensagem dessa paraxá é o seguinte: nós, com o Benenor, nós temos a Shekhinah, que está em nós, e nós somos a luz, temos que levar para os outros ambientes, para a empresa, qualquer outro lugar. Se nós chegarmos nesses ambientes, não conseguimos mudar esse ambiente, a gente aproveitar essa bagunça que está lá, a Hashem cobra da gente. A mesma coisa que aconteceu com Ló, que você mandou até na paraxá, sobre isso. Ele não conseguiu mudar coisa nenhuma lá de Sodoma. Não, e além de não mudar, ele se envolveu. Isso que é o pior, né? Então, eu diria o seguinte: quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Mas, para mim, se você não consegue. Se você não consegue. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar, porque eu tenho uma pergunta, um comentário e um conselho, eu preciso. Vai, manda lá. Tem Vou primeiro pelo conselho, porque vai que não dá tempo. Na semana passada, eu fui incumbida de atender um cliente. Para quem não sabe, eu sou vendedora, atuo nessa parte de comércio aí. E eu fui incumbida de atender um cliente. Meu gerente falou assim para mim: Gi, esse cliente é o seguinte, ele vai falar tudinho da sua vida, onde você mora, quantas filhas você tem, quem é seu pai e sua mãe. A hora que ele falar isso, não se assuste. Eu falei, o que é? O cara é um bruxo? Eu perguntei, né? Aí falou que ele é envolvido com o espiritismo, com essas coisas, né? Aí eu falei, não, tá bom, tem que entrar em contato com o cliente, vou entrar em contato com o cliente. Agora eu pergunto para você, na hora que esse cara, se de repente ele vir com essa situação para cima de mim, o que eu faço? Não faz nada. Primeiro que você não vai deixar de... Deixa eu dar o conselho. O meu conselho, isso é meu. Isso. Tá. Você não vai deixar de ganhar seu dinheiro por causa disso. É impossível a gente se aliar do mundo. Hoje a maioria do mundo é idólatra, faz isso. Primeiro, quando você já vai sabendo, você já cabecinha firme em Hashem e muda de assunto. Não dê continuidade, entendeu? Quando ele falar, você tem isso, sorria e não fala nada. Dá um sorriso e fala, que bom. E e muda de assunto. Muda de assunto, não alimente esse lado, porque é isso que quer. Realmente ele tem um espírito de impureza junto dele, que sabe as coisas. Não adianta eu mentir, isso o judaísmo não mente. A gente sabe que existe. Ele existe, ele consegue ver as coisas. Só que Hashem não quer que a gente saiba o futuro, nem isso, nem aquilo, senão muda a nossa missão. Então, se afasta, não é se afastar dele. E nem seja mal educada, e nem tenta converter ele, nem nada disso. Muda de assunto e pronto. Segue seu caminho. Isso aí. Sobre as energias negativas, é muito importante isso que o Sérgio falou, porque eu vou contar uma coisa que vem acontecendo comigo. Eu não percebi o caminho que eu fazia para o meu trabalho. Um belo dia eu estava vindo embora e eu passo bem em frente a um centro. E bem nessa hora que eu estava passando em frente a esse centro, eu vi um negócio vindo para o meu pé, e era um homem todo vestido de branco, jogando um negócio amarelo na rua. Eu falei, caramba! Aí eu dei um pulo e saí. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu tenho uma outra rua que eu posso estar passando. Oi, pessoal. Infelizmente, o tempo do Zoom acabou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no canal, que assim que eu puder, eu respondo. Tá bom? Um abraço e até a próxima semana.